Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar trazendo para você uma reflexão da palavra de Deus, de como o cristão deve se comportar com o seu corpo, a mordomia do corpo do crente. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos. No livro de Romanos, capítulo 12, a palavra vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O crente deve ter uma paixão sincera para agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. Nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Para isso, precisamos separarmos do mundo e aproximarmos-nos cada vez mais de Deus. Devemos viver para Deus, adorá-lo, obedecê-lo e opor-nos ao pecado, e apegar-nos à justiça, resistir e repudiar o mal. Ser generoso com o próximo na prática de boas obras, imitar Cristo, segui-lo, servi-lo, andar na direção do Espírito Santo e ser cheio dele. Devemos apresentar a Deus o nosso corpo como morto ao pecado e como templo do Espírito Santo. Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle de Satanás. Devemos resistir às formas prevalecentes populares do proceder deste mundo, em que lugar disso proclamar as verdades eternas aos padrões justos da palavra de Deus por amor a Cristo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mau, amar aquilo que é justo e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceito humanista, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem mundana, divisões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, droga, bebida alcoólica e companhias mundanas. Devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. Mediante a leitura da palavra de Deus, a sua meditação, devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pela vontade celestiais e eterna, e não por este presente século mal, profano e passageiro. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, portanto deve ser preservado para a glória de Deus. A Bíblia relata que a criação do corpo humano foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa na palavra do rei Davi. No Salmo 139, no versículo 14, o rei Davi vai dizer: eu te louvarei porque de um modo maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. O cristão deve louvar a Deus por suas maravilhas e sua criação. A Bíblia usa várias metáforas para designar a espiritualidade do corpo humano. A primeira é o corpo do pecado, lá em Romanos 6,6, que vai dizer que o nosso velho homem foi como ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Nela, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. A segunda metáfora que a Bíblia usa é a casa terrestre, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, que vai dizer: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária e morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos e forasteiros. Outra metáfora que a palavra usa é templo do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que a palavra vai dizer:
Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É um alerta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto para que não derem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. A palavra de Deus adverte acerca dos pecados contra o corpo, que são prostituição, adultério, fornicação, usar o corpo como mercadoria a ser vendido para fins sexuais e prostituições, homossexualidade e transexualidade. A palavra de Deus diz que a santificação do corpo do crente é o ponto fundamental. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Deus que age diretamente na santificação integral dos crentes, o espírito, alma e corpo. A responsabilidade humana na santificação, Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem que ser um participante ativo nesse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, vai dizer que quem é santo, santifique-se ainda. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: ter fé em Cristo, dedicação em Deus, andando em espírito e renunciando o pecado. De acordo com a palavra de Deus, devemos nos apresentar em sacrifício agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, deve ser considerado o seguinte tripé: um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. O sacrifício vivo, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo agradável, sacrifício de louvor. Todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. O sacrifício santo, essa perspectiva leva o crente à santificação e, uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito, uma vida santa e um culto ao Senhor. E o sacrifício agradável oferece-se ao sacrifício vivo. O salvo é visto pelo Senhor Jesus como oferta de grande valor. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entregue ao Senhor Jesus. Nosso corpo tem uma dimensão material e a outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentar-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Jesus, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus, que possa compartilhar essa mensagem para chegar a outras pessoas, que nós viemos a cada amanhecer, a cada dia nos examinarmos, ser obediente à palavra do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.